para entregar dia 18 de junho. Então vocês têm tempo aí suficiente, né? E a lista vai ser o livro do Manfredo, capítulo 10, os exercícios 1 e 3, e o capítulo 11, os exercícios 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então esse é o primeiro aviso. Eu queria marcar a prova, tá? A minha sugestão é que a prova seja dia 22 de junho, certo? Então a prova... Eu acho que isso é uma sexta-feira, né? Acho que é sexta. Sexta-feira. E só para ficar marcado aqui, a próxima aula vai ser dia 11 de junho, tá? Porque a próxima semana eu vou viajar mais uma vez. Então, a próxima aula... de junho, que é uma segunda-feira, né? Ok? Alguma pergunta? Tá bem, né? Muito bem. Então hoje eu quero falar sobre o teorema de Hauck, ou Hauch, não sei. Então a ideia agora é que a gente quer estudar a relação entre a curvatura e propriedades métricas da variedade. A gente viu aqui, há um tempo atrás, o teorema de Cartan, né, que diz que se você tem duas variedades em que, de alguma forma, as curvaturas são iguais, se você faz a comparação certa usando o transporte paralelo, então é possível construir uma isometria entre as duas. Então, essa situação em que as curvaturas são iguais. Então, agora o que a gente gostaria de fazer é estudar situações em que uma variedade é mais curva que a outra. Então, você quer entender como que a curvatura influencia quantidades como comprimento, distância, né, volume e por aí vai. Então, se de um lado você quer entender, você tem a curvatura, você quer entender como é que isso influencia digamos, a geometria métrica da variedade. Você tem aqui distância, comprimentos, volumes, etc. Então, um exemplo de situação é que você sabe que, por exemplo, né, um exemplo de questão, se a gente olha para o plano, no caso de superfícies, que tem curvatura zero, você pega um círculo de raio R em torno de um ponto, você sabe que o comprimento desse círculo é 2πr, né? Então, a pergunta natural, a ideia é que quanto mais curvatura um espaço tem, menores são as distâncias. Então, se você tem agora uma superfície M2, em que a curvatura seja não negativa, por exemplo, ou seja, essa superfície é mais curva, né, que o espaço euclidiano, então você pega um ponto P aqui na superfície, pega o círculo geodésico de raio R, e você quer saber se o comprimento desse círculo é menor ou igual que 2πr, por exemplo. Que é o que acontece numa esfera. Você tem num plano o comprimento é 2πr. À medida que você começa a curvar, né, você obtém esferas cada vez menores. E é fácil checar aqui por uma conta explícita que o comprimento daquele ciclo de raio R vai diminuir à medida que você aumenta a curvatura. Então, isso é o que se chama de, em geral,
é o que se chama de geometria de comparação. Você tem um espaço e você quer entender a geometria desse espaço comparando com o espaço modelo, que no caso aqui, no caso do exemplo, é o espaço euclidiano. Então, isso é o que o teorema de Hawke vai fazer, né? Ele vai pegar duas variedades riemannianas, uma mais curva que a outra. E a ideia aqui é que se você olhar para essa pergunta, né, você pode reparar que eu posso fazer o seguinte, né? Esse aqui é o círculo geodésico de raio R, né? Então, você escreve aqui no plano tangente, você pensa nesse cara aqui como sendo o plano tangente da superfície no ponto P, e aí você faz uma superfície parametrizada da maneira usando geodésicas radiais, né? Por exemplo. Olha para a imagem disso aqui. Então, você tem uma superfície parametrizada, e aí o que você vai perceber é que o vetor velocidade dessa curva, né, se eu chamar de C de S essa curva aqui, vai ser exatamente a taxa de variação das geodésicas radiais passando por aquele ponto. E isso é medido por campos de Jacobi. Né? Ou seja, o C' de S vai ser a extremidade final de um campo de Jacobi ao longo daquela geodésica radial. Então, a moral da história aqui é que se você quer fazer geometria de comparação, você precisa saber comparar comprimentos de campos de Jacobi. E é isso que o teorema de Hawke vai dizer. Ele vai dizer que se uma variedade riemanniana é mais curva que a outra, então os campos de Jacobi nessa variedade são menores do que os campos de Jacobi na outra. Bom, a prova, na verdade, a gente vai fazer a prova em dimensão qualquer, mas é conveniente fazer a prova em dimensão 2 primeiro, para entender o que está acontecendo. Então, vamos analisar o caso de dimensão 2. Alguma pergunta aí sobre a motivação? Então, a gente está trabalhando agora com superfícies, né? Superfícies com uma métrica riemanniana G. Então, você pega uma geodésica aqui na sua superfície, gama, né? Digamos, de 0 a uma geodésica normalizada, por exemplo. E aí eu pego um campo de Jacobi. Eu quero estudar esse tipo de situação aqui, né? Então, esse campo de Jacobi ele é 0 no início, né? E é ortogonal à geodésica no final. Então, eu vou pegar um campo de Jacobi que seja 0 aqui. E que seja perpendicular à geodésica. Então, vou pedir que o J seja perpendicular à geodésica gama'. Isso é equivalente a pedir que a primeira derivada na origem é perpendicular ao gama' de 0. Né? Então, como a gente está em dimensão 2, só existe uma direção ortogonal. Então, eu posso pegar um campo paralelo. Se eu pego aqui um campo paralelo que seja perpendicular à geodésica, vai ser ortogonal, né? Então, o campo J de T ele vai ter que ser, no caso de dimensão 2, uma função vezes o campo paralelo. E aí você olha para a equação que o J satisfaz, né? Como é que era a equação? Vocês têm que me lembrar o sinal aqui, como é que é? Acho que é mais aqui, né? Sim, né? Então, essa é a equação dos campos de Jacobi. Tanto como o campo de Jacobi é uma função vezes um campo paralelo, é fácil ver que isso aqui vai me dar aqui F duas linhas, né? Vezes o E, né? Mais R vezes o F vezes o E. Tem uma linha de T. É igual a 0. Certo? Agora, reparem que esse vetor aqui
ele é perpendicular ao gama' de t. Né? Porque se eu calcular o produto escalar entre os dois, eu vou ter uma repetição aqui na terceira e quarta entradas. Então, pela simetria do tensor de curvatura, esse vetor já é perpendicular ao gama' de t. Portanto, novamente, ele é um múltiplo de E. Né? Então, eu posso escrever ele assim. Ele vai ser igual ao produto escalar dele por E vezes E. Certo? E aí isso dá dá curvatura seccional. Né? Isso aqui, se eu esqueço agora o vetor E, eu vou ter que o F duas linhas de T. Isso aqui é exatamente a curvatura seccional. Né? Sei lá, no ponto gama de T vezes F de T igual a zero. Dimensão 2 só tem um plano, né? Que é a curvatura seccional aqui. Tá certo? Então, estudar campos de Jacobi em dimensão 2, ortogonais da geodésica, é a mesma coisa que estudar soluções dessa EDO de segunda ordem. Tá? Então, vou agora me concentrar em equações em EDOs do seguinte tipo. Uma variável, em que você tem uma função derivada duas vezes, mais uma certa função k de t, f de t, igual a zero. Ok? Então, o meu objetivo agora é, se eu tenho duas superfícies, e que a curvatura de uma é maior que a curvatura da outra, né? Quando eu olhar para os campos de Jacobi, eu vou estar olhando para duas EDOs, em que lineares, de segunda ordem, né? Em que o coeficiente de uma delas é maior que o coeficiente da outra, e aí eu quero comparar as soluções dessa EDO. E aí você pode checar aqui as condições iniciais, né? As condições iniciais, nesse caso, vão ser a f de zero igual a zero, e a segunda condição, eu quero que o campo de Jacobi seja não trivial, né? Então, isso significa que eu vou pedir que o f' de zero seja diferente de zero. E aí, sem perda de generalidade, eu posso supor que é um certo número positivo. Vou colocar assim. Eu posso supor que ele é positivo porque, senão, eu troco o E pelo menos E. Né? Então, o objetivo é estudar soluções desse tipo de EDO. Isso tem uma teoria clássica, que é a teoria do Sturm. Né? Que vocês aprendem em um curso de equações diferenciais ordinárias. E eu vou refazer aqui, pelo menos uma parte, só para motivar o que a gente vai fazer depois em dimensão mais alta. Ok? Muito bem. Então, a gente quer olhar para... Pensa na F, então, como sendo um campo de Jacobi numa superfície. E o K é a curvatura ao longo da geodésica, né? Então, eu quero estudar o crescimento desse campo de Jacobi ao longo da geodésica. Então, eu vou fazer a seguinte observação. Você olha para a função f ao quadrado de t. Certo? E aí, essa função se anula na origem, né? Então, você pode escrever essa função como sendo a integral de 0 a t da segunda derivada. Certo? Não, desculpe. Eu quero estudar o f ao quadrado, mas eu quero estudar a taxa de crescimento. Tá? Então, eu vou pegar uma derivada aqui. Certo? A observação é que essa derivada é igual a 2 vezes f' de t. Então, em t igual a zero, ela é zero, né? Certo? Porque a f é zero. Então, isso aqui é realmente o valor dela em t vai ser a integral da teorema fundamental do cálculo. Então, agora, se olha para essa integral aqui, né? Isso vai me dar, então, 2f' derivada. O que eu quero obter é uma expressão que me dê o crescimento do campo de Jacobi em termos da curvatura.
Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a t. E isso, por sua vez, é igual a... Bom, tirar o 2 para fora. A gente fica, então, com f duas linhas, mais f' ao quadrado. Isso? Certo? Agora você substitui a equação, né? O f duas linhas é menos k vezes f. Então, isso aqui fica igual a 2 vezes a seguinte expressão. F' ao quadrado menos k f ao quadrado. De 0 a t. Certo? Então, você obtém uma expressão quadrática na função f que envolve a curvatura. E aí você pensa nesse objeto aqui como uma forma quadrática. Tá? Então, mais tarde, a gente vai ver que isso tem a ver com a forma do índice em geometria riemanniana. Está claro isso daí? Ok, então a taxa de crescimento do campo de Jacobi é controlada por essa forma quadrática aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é o seguinte. Lema ou proposição. O que eu vou mostrar agora é que o campo de Jacobi F, que é a solução da EDO, me dá a função que minimiza a forma quadrática com essas condições de fronteira. Ou seja, eu vou mostrar que qualquer outra função, sei lá, h, que tem as mesmas condições de fronteira que a f, a forma quadrática avaliada em h é maior ou igual que a forma quadrática avaliada em f. Então, a proposição é mostrar que I de h é maior ou igual que o I de ff para toda função h diferenciável. Diferenciável aqui pode pensar como sendo sem infinito, né? Não interessa muito. Tal que h tem as mesmas condições de fronteira que f. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade em geral, por causa do seguinte exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui para mostrar que isso não é... O exemplo é, se você bota o k como sendo uma constante igual a 1, você fica com funções do tipo seno, né? Aqui. Então, o ponto é que você tem uma solução que faz isso daqui, por exemplo. E aí o problema é que é o seno de t, por exemplo. E aí o problema é que depois que ela se anula, né? Fica mais econômico, por exemplo, vir por aqui, né? Certo? Então você tem que colocar uma condição, e a condição é exatamente pedir que a f não se anule no intervalo de 0 a a. Certo? Então a gente vai pedir aqui que... Vamos assumir que a função f é positiva. F de t é positivo. Ok? Certo? Então, a gente vai, em linguagem geométrica, isso corresponde a dizer que a geodésica não tem pontos conjugados. Então, como é que é a demonstração disso daqui, né? Existe mais de uma maneira de demonstrar isso. O Manfredo, acho que como exercício o Manfredo dá uma, né? Mas eu vou dar a que mais parece com os campos de Jacobi aqui. Que a ideia é você pegar, então... A gente vai pegar a função h de t. Então, escrevemos... No intervalo aberto em 0, fechado em A, a função f é positiva. Então, eu posso dividir h por f. Então, eu posso escrever h como sendo um múltiplo de f.
certo? Mas a observação é que isso aqui não vale só no intervalo aberto em zero, mas também vale em t igual a zero. Porque a razão é que a gente sabe que a primeira derivada é positiva, né? Então, a razão aqui é que sempre que você tem uma função, isso é um lema que está provado no Manfredo, mas segue de análise na reta. Se você tem uma função f de t, né? Vou colocar assim, a função está definida aqui, e ela se anula na origem, ela é diferenciável, se é infinito, por exemplo, e se anula na origem, então você sempre pode dividir a função por t. T, onde a k vai ser também sem infinito. E aí você checa da identidade que no zero ela vale exatamente a derivada de f. Tá? Okay. Então, toda função que se anula na origem é divisível por t. E o quociente dá novamente uma função de classe sem infinito. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Porque, por um lado, o h se anula na origem, né? Então, h de t é t vezes, sei lá, um h barra de t. A f também se anula na origem. Então, isso aqui vai ser um t vezes f barra de t. Mas o ponto agora é que a f barra de t vai ser estritamente positiva, inclusive no zero. Porque no zero ela vale a derivada da f, que eu assumi que é estritamente positivo. Então, você certamente pode dividir o h barra pelo f barra, e a razão é a mesma, essa função psi de t aqui. Certo? Então, isso é só análise real, né? Então, você escreve a h como sendo esse quociente, e aí você usa essa expressão para avaliar a forma quadrática na h. Então, vamos fazer a conta aqui. O i vai ser essa parte aqui, tá? Sem o 2. Então, o i de HH. Deixa eu colocar um t aqui, para indicar que depende do t até onde você está integrando. Então, isso aqui é igual, por definição, a integral de 0 a t, do h', né? Mas o h é psi vezes f. Então, quando você deriva, você fica com isso aqui, ao quadrado. Isso. Menos k vezes psi vezes f, ao quadrado, né? Então, essa é a expressão. Então, a gente faz a conta aqui, né? Então, isso dá psi' ao quadrado, f ao quadrado, mais 2 vezes psi', f'. Ou seja, o ponto é que a proposição vai seguir de um cálculo direto. Tá? Dá para mostrar essa proposição usando outro tipo de ideia, tentando minimizar a forma e mostrando que o minimizante é uma solução da EDO, mas tem essa prova mais simples, que só segue de fazer as contas. Então, isso aqui fica psi ao quadrado, f' ao quadrado. Não é isso? E aqui eu tenho k que multiplica isso aqui, né? E eu quero fazer aparecer a segunda derivada. Então, eu lembro aqui que o k vezes f é menos f duas linhas. Então, isso aqui fica, troca o sinal mais f duas linhas, f psi ao quadrado. Ok? Tá certo isso? Então, agora o que a gente vai fazer é integrar por partes aqui, passar essa derivada para cá. Vou fazer lá do outro lado. Aqui, né?
Então a gente estava calculando o I de H, né? Isso aqui ficou igual, então, a integral. Aí como é que é? Psi' ao quadrado, F ao quadrado. Depois tem mais duas vezes psi, psi', F, F', isso? Mais psi ao quadrado, F' ao quadrado. E agora eu vou integrar por partes no último termo, né? Então, passo a derivada para lá, fico com o sinal de menos. Menos F', e aí fica F psi ao quadrado com a derivada. Mas aí quando você integra por partes, aparece um termo de fronteira, que é exatamente o F' psi quadrado, avaliado entre t e 0. Ok? Então agora é só observar que uma série de termos vão se cancelar. Né? Porque esse cara aqui, ele vai me dar... Primeiro eu fico com a derivada do F', então eu fico com F' ao quadrado, psi ao quadrado. Depois eu fico com duas vezes a F', F, psi, psi'. Então eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Esse termo cancela esse, e esse termo cancela esse aqui. No final das contas, então, a gente fica com a integral desse primeiro termo aqui. Mais essa expressão. Bom, a f em 0 se anula. Então, fico com... E a psi em t, quanto que vale psi em t? Eu uso que... Minha hipótese era que a h tinha as mesmas condições iniciais que a f. Então, a psi de t tem que ser 1 em t igual a A. Certo. Então, isso aqui fica simplesmente o F' de t, F de t. Ok? Então, eu posso reescrever isso aqui. Então, o que eu provei foi que se eu pegar uma função qualquer, com as mesmas condições iniciais que a f, a forma quadrática avaliada em h é igual a esse termo aqui, que tem a vantagem de ser não negativo. Mais esse aqui é exatamente 1/2 da derivada do f ao quadrado. E a gente viu o que era isso aqui, né? A derivada do f ao quadrado é exatamente a forma quadrática. Então, se eu divido por 2 aqui, eu fico exatamente com o i de ff. Ou seja, eu fiquei com essa expressão aqui. Porque o f é a solução da EDO, né? Essa igualdade aqui valia para a solução da EDO. Então, eu provei essa fórmula. Portanto, isso implica que o i de t de h, como esse termo é não negativo, é maior ou igual que o i de t de ff. Sim. Como? Ah, tá, desculpe. Sim, tem razão. É porque, na verdade, tem muito A aqui, né? Isso aqui não deveria ser A, deveria ser um alfa, né? Sim, então o mais simples seria botar T aqui, para não ter que mudar tanto, né? Ou talvez T0. Não é? Tem intervalo 0 a T0. E aqui sempre T0, né? Tá ok? Tá certo?
E aí vocês podem também ver que no caso da igualdade, né, se vale a igualdade, esse termo aqui tem que ser zero, ou seja, a psi tem que ser constante, que é exatamente o caso em que a H é igual a F. Né? Então, vale a igualdade. Se só se H é igual a F. Então, eu realmente mostrei que se você tem uma solução, não é, da EDO, que se anula aqui em t igual a zero, e nunca se anula, né, até o instante considerado, então ela é realmente o minimizante da forma quadrática, com aquelas condições iniciais. Muito bem. Então, eu falei que eu queria comparar soluções. Então, eu falei que queria comparar soluções. Então, vamos supor agora que a gente tem duas EDOs. E tem duas soluções que eu quero comparar, né? Então, minha situação vai ser agora, eu tenho duas EDOs desse tipo aqui. As duas se anulam na origem. E eu vou pedir que tenham a mesma condição inicial na origem. Aonde? Aqui, isso aqui é um fato geral de funções. Acima? Então o que eu observei é que a F é estritamente positiva no intervalo aberto. Então, no intervalo aberto você pode dividir. E aí a observação é que esse quociente converge, né? Ele tem um limite quando t vai para zero. Certo. Se você quiser, você pode aplicar a regra de L'Hopital, né? Porque os dois se anulam no t igual a zero. Mas se aplica a regra de L'Hopital, isso vai para a derivada. Né? A derivada da f eu supus que era positiva. Então, isso aqui é um número real. Né? Então, o quociente se estende para t igual a zero. De fato, você pode mostrar que ele é infinito também. Certo? Então, o ponto aqui é que eu posso dividir porque as duas funções se anulam na origem. Então, o t vai embora na hora de dividir uma pela outra. Mas é um fato geral de funções de uma variável. Ok, então para terminar essa discussão de dimensão 2, né, a gente tem que fazer a comparação. Então, suponha então que eu tenha duas soluções com a mesma condição inicial aqui, o alfa é o mesmo. Digamos, no intervalo, o t aqui está variando de 0 a t0. E aí, eu vou supor que uma delas nunca se anula. As minhas notas aqui é a F1. Então, eu vou supor que a F1 de t é estritamente positiva para t no intervalo aberto, em 0 fechado em t0, né? E aí o que eu vou mostrar é que, então, essa razão aqui é monótona. Certo? Então, vale isso aqui. Certo? Isso aqui é a proposição, se você quiser. Que vai ser basicamente o Hawk em dimensão 2. Então, observem aqui a observação, né? Como eu estou supondo que as duas funções têm a mesma derivada em t igual a zero, essa razão aqui converge para 1. Então, limite quando... desculpe, tem que ter hipótese de curvatura, né? K1 maior ou igual que K2.
Então, o limite, quando t vai para zero dessa razão, é igual a 1, né? Porque você usa L'Hopital, né? Vai aparecer a derivada em cima, a derivada embaixo, mas as derivadas são iguais. Portanto, dizer que essa função é crescente, né, implica dizer que em qualquer valor, em qualquer instante t, ela vai ser maior ou igual que 1. Né? Então, em particular, essa função é maior ou igual a 1, ou seja, o campo de Jacobi F2 vai ser maior ou igual que o campo de Jacobi F1. Para todo t aqui no intervalo de 0 a t0. Né? Certo? Ou seja, basta mostrar essa monotonicidade da razão entre os campos de Jacobi. Ok. Então, a ideia agora é basicamente só juntar o que a gente fez e usar a hipótese do K1 e do K2, né? Então, o que a gente faz é o seguinte. Eu pego... Vamos juntar o que a gente fez, né? Então, como é que seria a prova? Digamos que eu vou pegar um I aqui de 1 a 2, né? E aí, digamos que eu olhe para o FI ao quadrado de t e pegue a derivada. A gente já viu que isso aqui era igual a 2 vezes, né, a forma quadrática. Não é isso? Agora tem duas formas quadráticas, então eu vou indicar aqui qual delas eu estou falando. Né? FI e FI. Concordam com isso aí? Certo? Ok. Eu quero usar essa proposição, né? Mas para usar essa proposição, eu preciso ter duas funções que coincidam nos extremos. Né? O que não é verdade aqui, né? Elas não coincidem nos extremos. Então, é conveniente normalizar as duas para que sejam iguais a 1. Então, por exemplo, eu vou dividir aqui por FI ao quadrado de T0. Certo? Aqui, na verdade, o T qualquer aqui, tá? Então, deixa eu apagar o T aqui e vou trabalhar com um T qualquer. Então, você divide por FI ao quadrado de T. Né? Isso aqui vai ser, então, 2 vezes o IT. E como agora isso aqui é uma forma bilinear, né? É quadrática, né? Então é linear em cada entrada, eu posso dividir a função pelo FI de T. E agora eu tenho que essa função é 1 no extremo, né? Tá certo? Bom, ao fazer isso tem um problema, né? Que o problema seria... tudo bem, a função F1 eu pedi que nunca se anule, né? Mas a F2 poderia se anular, então não poderia dividir aqui. Mas a observação é que se a F2 se anula, não tem problema. Porque a razão é a seguinte, né? Quando você olha para essa desigualdade, deixa eu fazer um exemplo aqui. Depois vai ficar claro porque eu estou fazendo isso em dimensão 2 primeiro, porque senão ir direto para o campos de Jacobi poderia parecer meio artificial. Então, você calcula a derivada desse cara aqui, né? O que você precisa mostrar é isso, né? Que F1, você precisa mostrar que F1 vezes a derivada do F2, né? Ou melhor, deixa eu colocar assim. É melhor trabalhar com os quadrados. Certo? Agora, vou pegar o quadrado, isso aqui é a mesma coisa que mostrar que vale o seguinte, né? Que o denominador vezes a derivada do numerador é maior ou igual que o contrário. Né?
certo? Só que aí vocês percebem que se por acaso a F2, né, se anula, se a F2 de t é igual a zero, então essa desigualdade é trivial, né? Porque o lado direito vai ser zero e o lado esquerdo também, quando você derivar, vai sobrar um F2, a desigualdade é trivial. Tá? Então, podemos supor que o F2 de t é diferente de zero. Então, eu posso fazer essa divisão aqui. Tá claro até aí? Ok, então como é que você faz a comparação? É só juntar o que a gente fez, né? Então, vamos começar com a F1. Então, pego F1 ao quadrado, linha, né, dividido por esse cara aqui, F1 ao quadrado de t. Isso aqui é igual a essa forma quadrática. Só que agora lembrem que esse é o campo de Jacobi. Quer dizer, essa é a solução da EDO. E a gente mostrou na proposição, né, que a solução da EDO é a que minimiza a forma quadrática com as mesmas condições iniciais. Então, esse cara aqui é sempre menor ou igual que a mesma forma quadrática avaliada na F2. Normalizada, né? Normalizada para que seja igual a 1 no extremo t, como essa aqui. Certo? Mas agora é simples porque a expressão dessa forma quadrática aparecia, é uma integral, né? Em que aparecia menos K2, não é isso? Vezes um quadrado aqui. Então, se o K2... como é que é? Era isso? Não, desculpa, menos o K1, né? Menos o K1. Então, menos o K1 é menor ou igual que menos o K2. Então, você pode continuar aqui. Trocando o K1 pelo K2, o que você obtém é a outra forma quadrática. Não é isso? Certo. Mas agora você está pegando a forma quadrática 2 e aplicando ao campo de Jacobi dela. Então, isso aqui, novamente, pela mesma razão com que eu comecei, vai me dar o F2 ao quadrado. Linha dividido por F2 ao quadrado de t. Então, mostrei que essa derivada aqui é menor ou igual que essa daqui. E aí é fácil ver que vale essa desigualdade. Certo? Então, a prova acabou. Então, a moral da história é que se você tem mais curvatura, o seu campo de Jacobi vai ser menor. Certo? E também é fácil analisar o caso da igualdade, né? Se vale a igualdade, quando eu passei do K2 para o K1 aqui, eu tenho que ter igualdade. Então, só vai valer a igualdade se o K1 for igual ao K2. Então, se esse cara for zero, como é que eu posso colocar isso? Vou colocar aqui. Talvez aqui mesmo. Se esse cara dá zero em algum ponto, então, no certo t, então você tem que ter que o K1 de S igual ao K2 de t, K2 de S, para todo S antes do t. Ou seja, os campos de Jacobi só podem, né, só pode falhar a monotonicidade se você tem que as funções são exatamente iguais até aquele instante. Então, essa é a demonstração, tá? Esse é o teorema de Hawking em dimensão 2. Okay. Então, vamos agora para os enunciados. Vamos voltar aqui para a geometria riemanniana. Alguma pergunta aí? Então, a gente tem dois tipos de resultado, né? O primeiro resultado que diz que a solução da EDO
se ela nunca se anula, minimiza a forma quadrática com condições de fronteira dadas. Esse é o primeiro tipo de resultado. E o segundo é a comparação de soluções de equações distintas. Então, qual seria o correspondente em geometria riemanniana ao primeiro deles? Você tem uma variedade riemanniana, uma geodésica, sem pontos conjugados, um campo de Jacobi ao longo da geodésica, e aí você vai dizer que esse campo de Jacobi minimiza a forma quadrática associada ao problema. Esse é o enunciado, né? Então, você tem a variedade riemanniana. Variedade riemanniana. Aí a gente fixa uma geodésica normalizada. Vamos botar A agora. A geodésica. Normalizada. Aí digamos que J seja um campo de Jacobi ao longo de gama. E aí eu vou pedir que esse campo de Jacobi se anule na origem e seja perpendicular à geodésica. Quer dizer, a derivada dele na origem é perpendicular ao gama' de zero. Certo? Aqui em particular. Implica que ele é ortogonal à geodésica. Então, a primeira coisa que a gente faz é, vamos imitar o que a gente fez em dimensão 2. Então, você pega a norma ao quadrado do campo de Jacobi e deriva. Né? Avalia isso em t. Né? E aí eu escrevo isso como uma integral de 0 a t da segunda derivada. Certo? Porque a observação é que essa função é zero na origem, né? Porque quando você deriva sempre sobra um j aqui. Então agora isso aqui é a integral de 0 a t de 2 vezes j, j', depois tem mais uma derivada. Então essa aqui me dá 2 vezes o j' ao quadrado. E aí eu fico com a derivada do j, né? Mas isso me dá um termo de curvatura. Isso vai ser menos, pela equação de Jacobi, vai ser menos o r de j, gama', interno j. Certo? Então essa vai ser a minha forma quadrática. Ok? Então, a minha forma quadrática vai ser, sei lá, você pode dar uma definição que o seu I a T de um campo V vai ser igual a integral de 0 a T do V' ao quadrado menos o R V. Mais tarde, o próximo capítulo vai ser estudar essa forma quadrática aqui quando o campo V se anula nos dois extremos. Isso é importante, né? Porque tem a ver com estudar se uma certa geodésica minimiza ou não o comprimento localmente. Mas, enfim, essa é a definição. Portanto, o equivalente àquela proposição vai ser o seguinte. A proposição... Você supõe que o campo de Jacobi é não trivial, né? Peraí. Vamos supor que a geodésica não tenha pontos conjugados. Gama não tem pontos conjugados. E vamos supor que temos um outro campo com as mesmas condições de fronteira, né? Então, a gente vai ter um outro campo, V de T,
campo diferenciável ao longo de gama com as mesmas condições de fronteira. Então, V de 0 é igual a 0 e o V de A é igual ao J de A. Então, a forma quadrática avaliada em V é sempre maior ou igual à forma quadrática avaliada em J. Ok? Então, esse é o enunciado. Alguma dúvida até aí? Ah, tá. Isso, boa observação. Sim, tem que pedir isso. Campo diferenciável ao longo de gama e ortogonal. Ok. Então a prova, vamos imitar o que a gente fez aqui, né? A ideia é pegar o campo arbitrário e tentar dividir ele pelo campo de Jacobi, né? Só que a situação agora é um pouquinho mais complicada porque a gente não tem só um campo de Jacobi, né? Temos várias direções que são ortogonais geodésicas. Então o que a gente vai fazer é pegar o campo arbitrário e vai escrever esse campo como uma combinação linear desses campos de Jacobi, um para cada direção. Então a prova é a seguinte. Escolhemos JI de T, J de T, campos de Jacobi. Aqui o I está variando entre 2 e... Qual é a melhor notação aqui? Talvez botar 1 ou 2. Vou botar 1 aqui. Entre 1 e n-1. Tais que as derivadas na origem formam uma base ortogonal, ou ortonormal, se você quiser, do tangente, né? Tais campos de Jacobi, tais que... Não sei nem se precisa ser ortogonal. JI' de 0 é base do gama' de 0 perp. Certo? Você pega a sua geodésica gama, que tem aqui um vetor velocidade, e aí você escolhe, né, um certo conjunto de direções que formam uma base e pega os campos de Jacobi que tenham essa condição inicial para a derivada e que se anulem na origem, né? Um campo de Jacobi fica determinado pelo valor na origem e pelo valor da sua derivada, né? Então você pode pegar esses campos de Jacobi. E aí a observação é que, como a geodésica não tem pontos conjugados, eles continuam sendo uma base para cada valor de T. Então, o fato de que gama não tem pontos conjugados implica que o JI de T, né, é base do espaço tangente da variedade, do gama de T, para todo T estritamente positivo e até A. Certo? Por quê? Porque, caso contrário, você teria uma combinação linear desses campos de Jacobi que se anularia em T, mas essa combinação daria um campo de Jacobi que também se anula na origem, né? Então, como ela não tem pontos conjugados, essa combinação linear teria que ser 0 em todo o intervalo de 0 a T, mas ela não pode ser 0 porque as primeiras derivadas formam uma base. Certo? Então, para cada
T positivo, isso aqui ainda é uma base do espaço tangente. Então, você pode escrever, então escrevemos o campo V dado, né? Como ele é ortogonal à geodésica, né? Ele cai, desculpe, aqui deveria ser o perpendicular, né? Isso. Então, como ele é ortogonal à geodésica, ele se escreve com uma combinação linear para cada T desses campos de Jacobi, com certas funções V de T. E aí é aquela mesma coisa, né? A princípio, eu só posso escrever essa combinação linear para T positivo, estritamente positivo, né? Mas, de fato, esses coeficientes se estendem suavemente para a origem, porque, novamente, tanto o campo V quanto os campos Ji de T se anulam na origem. Então, a mesma história. Aqui é só um pouquinho diferente, porque, na verdade, isso é um vetor, né? Você pega um sistema de coordenadas, isso é um vetor. Mas é a mesma coisa. Quer dizer, esse cara aqui, ele é um certo T V barra de T. Cada Ji de T desses vai ser um certo T Ji barra de T. E aí você escreve o V barra como combinação linear dos Ji bar. Então, na verdade, essa relação aqui vale para todo T até o intervalo fechado. Então, esse é o passo correspondente a essa primeira parte aqui, né? E agora o próximo é fazer a conta. Calcular a forma quadrática aplicada ao V. Então, vamos fazer isso agora. Então, eu tenho meu campo V, então eu quero calcular o I T de VV. Então, por definição, eu vou olhar para o V' ao quadrado, né? Mas o V' ao quadrado, eu vou omitir o sinal de soma aqui, tá? Para simplificar um pouco a notação. Mas se tiver índices repetidos, significa que eu estou somando. Então, eu vou escrever isso como V'Ji mais VI Ji ao quadrado. Esse é o primeiro termo lá. Menos o termo de curvatura, né? Então, o V é o VI, depois eu tenho gama linha. E aqui, cuidado, na hora de repetir a expressão, é bom usar uma outra letra para VK aqui. Certo? Então, aqui eu estou somando em I e aqui eu estou somando em K. Certo? Ok. Então, o que a gente fez, é só imitar o que a gente fez antes, né? Antes, então, a gente expandiu os quadrados. Então, isso aqui vai ser... Aqui, isso. Obrigado. Então, a gente expande o quadrado aqui, vai ficar o quadrado desse primeiro cara. Não é isso? Aqui, deixa eu ver se é conveniente escolher a base ortonormal. Acho que não precisa, não. Não precisa, não. Então, vai pegar o quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro vai ser uma coisa assim. Certo. Quando você repete o cara, tem que usar uma letra diferente, né? Não pode usar o mesmo... O I não pode aparecer 4 vezes, né? Na verdade, isso aqui é uma soma em I e em K, se quiser. Certo. Depois, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Novamente, eu tenho que trocar a letra aqui. K. Mais o quadrado do segundo. K. Tá? Então, isso aqui está tudo sendo somado em I e em K, né? E o outro termo me dá menos VI, VK. E aí eu fico com o
o R de JI, gama linha, JK. Certo? Bom, se vocês lembram o que a gente fez antes, aqui a gente usava a equação. Só que agora a gente vai usar a equação para cada JI, né? Então, esse termo aqui, ele é menos JI duas linhas, né? Então, fica assim. Bom, os outros eu vou ter que repetir. Então, vamos repetir aqui. Repete aqui também. E agora a gente usa a equação. Esse cara aqui vai estar menos com menos vai me dar mais. VI, VK, JI, duas linhas, JK. Ok? E agora o passo seguinte era integrar por partes. Então vamos fazer isso e ver o que aparece. Então, a gente vai ter que o I T de VV é igual a tem que escrever de novo, né? A VI', VK', JI, JK mais duas vezes VI', VK, JI, JK', mais o VI, VK, JI', JK'. E agora o outro termo eu escrevo como passo a derivada para os outros. Então a gente fica com uma série de termos, né? Então, por exemplo, a derivada vai derivar aqui o VI. Né? Então fica menos VI', a VK, isso. JI', JK. Depois ela deriva o VK ali, então fica menos VI, VK'. JI', JK. E por último ela deriva o vetor JK, né? Então fica menos VI, VK. JI', JK'. E agora é olhar os cancelamentos. Né? Então esse cara cancela com esse, né? Que mais? Esse cara cancela com um desses aqui. Que é só trocar... Na soma eu posso trocar a letra I pela letra K, né? Então, o I vira K, o K fica I. O I vira K, o K fica I. Né? Então, esse cara cancela um desses aqui. Tá certo? Sobra um, né? Mas aí, esse cara aqui não está cancelando exatamente aquele outro. Né? Porque aqui a derivada está no I e aqui a derivada está no I. Enquanto que aqui a derivada está no I e aqui a derivada está no K. Né? Então, qual é a explicação? A explicação é um leminha aqui, que é mostrar que sempre que você tem dois campos de Jacobi, digamos JI e JK, o produto escalar do JI pelo JK linha menos o JK pelo JI linha, isso aqui é sempre igual a uma constante.
certo? Porque quando você deriva, né? Você vai ter, quando deriva aqui o JI e aqui deriva o JK, vão se cancelar. Mas quando você deriva o JK aqui, aparece a curvatura aplicada ao JE e JK. Mesma coisa aqui, aparece a curvatura JE e JK. E aí segue das simetrias que esses termos vão se cancelar. Então, a derivada desse cara é sempre igual a zero. No nosso caso particular, os campos de Jacobi se anulam na origem, então essa constante tem que ser igual a zero. Certo? Então, isso significa que eu posso separar esse termo aqui em dois, né? Eu deixo um deles intacto e o outro eu uso o lema aqui. Então, fica JI, linha JK. Certo? E agora sim, aquele adicional lá cancela esse, né? Então, esse vai cancelar esse aqui, esse cancela esse. Vai sobrar só esse termo aqui. Faltou um termo. Qual é o termo que faltou? Hã? Termo de bordo, né? Porque eu integrei por partes, sempre tem um termo de bordo. Então, o termo de bordo vai ser mais soma VI, VK. Como é que é? J e linha JK. Do A até o zero, não é isso? Desculpe, é T, né? T até o zero. Tá certo? Ok, então ficamos com que a forma aplicada ao VV vai ser igual a esse termo que sobrou aqui, mas o bom desse termo é que ele é não negativo. Né? Porque estou pegando o produto escalar de um cara por ele mesmo. Então, o primeiro termo é a integral de 0 a t da norma desse vetor aqui, que é não negativo. E o segundo, eu quero analisar o segundo, né? Eu gostaria de mostrar que o segundo é exatamente a forma quadrática avaliada em J. Então, qual a maneira mais simples de fazer isso? Vou pensar um pouquinho. Eu quero que resulte o J aqui, né? Então, a gente tinha um campo J para começar, né? Que tinha a mesma condição de fronteira. Então, na hora de escolher esses campos de Jacobi aqui, eu posso supor que o primeiro deles é igual a J. Certo? Então, posso supor que... não é? Eu posso supor que... Podemos supor... que o J1 de T é igual a J de T. Certo? Então, isso significa que, se eu olho para a minha hipótese da condição de fronteira, né, que o V de A é igual ao J de A, eu vou ter o seguinte. O V de A ele é a soma dos VIs de A JI de A. Isso aqui, por outro lado, é igual ao J de A, né? Só que o J de A é igual ao J1 de A, porque o J1 é o J, né? Então, esses caras são linearmente independentes. Isso aqui só pode... Na verdade... aqui tem um problema aqui. Aqui tem um problema... Qual é o problema aqui? Tá. O problema aqui é que eu tenho que usar a forma quadrática do T igual a A, né? Porque eu estou supondo que as condições de fronteira são A, né? Ok? Então, para simplificar, T igual a A, tá? Nessa proposição. É a forma quadrática inteira, né? Então, agora sim, tá certo. Porque aí eu tenho que o campo V vai ser igual a esse cara aqui, né? O J de A é igual a esse aqui. E aí, então, isso me implica que o V
o V1 tem que ser 1 e os outros têm que ser iguais a 0. Certo? Então, nessa conta aqui, o T é igual a A, tá? T é igual a. Então, agora é fácil analisar esse termo aqui, né? Certo? Porque agora eu sei que o V1 é 1 e os outros são 0. Então, isso aqui fica só... O I e o K tem que ser iguais a 1, então vai me dar 1 aqui. E aqui eu vou ficar com J1', J1, que é o J', De A a 0, mas no 0 se anula. Fica esse cara aqui avaliado em A. Certo? E aí, novamente, esse cara aqui era, repito, o primeiro, que é não negativo. Mas eu observei logo no início que esse cara aqui é exatamente igual ao I, né? Esse cara é igual ao I porque é o campo de Jacob. É o equivalente à solução da EDO. Então, como esse termo é não negativo, isso aqui é maior ou igual que o IA de JJ. Certo? Então, provei que qualquer campo com as mesmas condições de fronteira tem uma forma quadrática maior ou igual que a do J. E vale a igualdade se somente se esse vetor for 0 para todo T, mas isso só pode acontecer se as funções VI forem constantes. O que equivale a dizer que os campos são iguais, né? Então, aqui também vale a igualdade se só se o V é igual a J. Ok? Então, alguma dúvida até aí? Ok. Então, agora fica fácil provar o Hawk, mas a gente precisaria de um pouquinho mais que 10 minutos, talvez. Então, deixa eu pelo menos explicar qual é o enunciado. Então, o enunciado é o seguinte, né? O teorema de Hawk vai dizer o seguinte. E aí eu dou uma ideia da prova. Então, vou fazer o enunciado, vou dar uma ideia da prova e quando eu voltar eu termino a prova. Então, a ideia é que agora você tem duas variedades riemannianas em que uma é mais curva que a outra. E aí você quer comparar os campos de Jacob. Então, você tem duas variedades riemannianas M e M-til. Depois, essa daqui pode ser de dimensão maior, mas vamos deixar assim. E aí você pega duas geodésicas, né? Uma em M e outra em M-til. Duas geodésicas normalizadas. Aí você pega dois campos de Jacob, J', campos de Jacob, né? Ao longo de gama e gama-til. Você quer que esses campos de Jacob se anulem na origem. Eu vou fazer esse teorema e vou dar uma aplicação aqui. Tá? Você quer que eles se anulem na origem e você quer que eles tenham a mesma condição inicial. Né? Lembra que esse aqui é o correspondente ao segundo teorema de EDOs que eu provei aqui. Que se você tem duas soluções, né, que têm as mesmas condições iniciais, se um coeficiente é maior que o outro, uma solução é menor que a outra.
Então, eu tenho que pedir que... Eu vou pedir que eles sejam ortogonais, as geodésicas, tá? E que a mesma condição inicial vai significar que a norma da derivada é igual. Certo? E aí eu preciso colocar uma hipótese de curvatura, né? Eu peço que a gama til não tenha pontos conjugados. No intervalo 0A. Não tem pontos conjugados. E eu quero que a variedade M til tenha mais curvatura que a variedade M. Então, vou pedir que a curvatura seccional da variedade M til tem essas duas geodésicas, né? Uma gama e a outra gama til. Então, na hora de comparar as curvaturas, eu só vou olhar para planos que contenham o vetor velocidade da geodésica e algum vetor perpendicular. Vou comparar a curvatura desse plano aqui com a curvatura correspondente aqui em cima. Ou seja, eu vou pedir que a curvatura da M til do plano X til gama til linha de T seja maior ou igual que curvatura. Isso para qualquer X ortogonal ao gama linha de T e qualquer X til ortogonal gama til linha de T. Ok, então se isso vale, então a gente vai concluir que a variedade que tem mais curvatura, o campo de Jacobi é menor. Então, J... Mas, na verdade, tem uma monotonicidade aí, né? Qual é a monotonicidade aqui? É o que aconteceu nas EDOs também, né? Como é que era? O quociente cresce, né? Então, se você olha para a norma do campo J dividido pela norma do J til, a derivada desse cara é maior ou igual a zero. Agora, isso implica que como a razão, né, vai para 1 em t igual a zero, porque as derivadas têm o mesmo comprimento, isso implica que o campo de Jacobi J til é menor ou igual que o campo de Jacobi J para todo t de 0 a. Certo? Então, essa é a moral da história, né? Se a variedade tem mais curvatura, os campos de Jacobi são menores. Então, deixa eu dar uma aplicação desse teorema. Alguma dúvida aí com o enunciado? É um pouco longo, né? Mas a ideia é que você coloque as condições naturais para poder comparar os campos. Então, a aplicação é a seguinte. Digamos que eu tenho uma variedade riemanniana. Isso aqui está no livro. Uma variedade riemanniana com a propriedade que as curvaturas seccionais dessa variedade estão sempre entre duas constantes, L e H. Onde o L aqui é positivo. Duas constantes positivas. Tá? Então, e digamos que você pegue como é que eu vou escrever isso? Uma geodésica gama que sai de um ponto P e tal que o gama de A seja o primeiro ponto conjugado. Certo? Gama de A igual a Q seja o primeiro ponto conjugado ao longo de gama.
Quer dizer, eu tenho a variedade riemanniana e eu pego dois pontos que ao longo de uma certa geodésica são os primeiros pontos conjugados, né? São pontos conjugados consecutivos. Então, a conclusão é que a distância entre esses pontos tem que estar entre π sobre raiz de L e π sobre raiz de H. Certo? Então, por exemplo, se você sabe que você tem uma geodésica, desculpe, uma esfera de raio 1, por exemplo, você sabe que a curvatura seccional dessa esfera é 1, né? E a distância entre dois pontos conjugados consecutivos, nesse exemplo aqui, é π. Não é isso? Então, uma aplicação do Hawke é dizer que se você tem uma variedade riemanniana que é menos curva que a esfera, né? Então, a ideia é que as distâncias são maiores, ela é menos curva que a esfera, o H seria 1, né? E você pega uma geodésica cujo comprimento seja menor do que π, então não tem pontos conjugados ali. Porque o primeiro ponto conjugado tem que aparecer a distância pelo menos π. Certo? E a outra direção também vale. Então, você consegue controlar aonde que vai aparecer o primeiro ponto conjugado em termos das curvaturas seccionais. E a demonstração é uma aplicação simples do Hawke, porque é só o fato de que você sabe quais são os campos de Jacobi da esfera, né? Então, deixa eu fazer essa demonstração bem rápida. Por exemplo, vamos fazer o lado do L aqui. Vamos fazer o lado do L. Então, a ideia é que você começa com a esfera de raio L. Desenha aqui a esfera de raio L. Isso aqui é uma geodésica de comprimento π sobre raiz de L. Coloca a métrica canônica aqui. Então, os campos de Jacobi dos espaços de curvatura constante a gente já calculou aqui, né? No caso da esfera, é um seno multiplicado por um campo paralelo. E ele vai se anular exatamente no π sobre raiz de L. Então, você desenha um campo de Jacobi aqui, vai fazer isso. E aí, por outro lado, você desenha a sua variedade M, né? Aqui está M. E você sabe que a curvatura da M é maior ou igual que a curvatura da esfera de raio L. A curvatura seccional da M é maior ou igual que a curvatura seccional da esfera de raio L. Então, o teorema de Hawke me diz que qualquer campo de Jacobi, né, na M, né, vai ser menor ou igual que o campo de Jacobi correspondente na esfera. Então, se eu pegar qualquer campo de Jacobi aqui que saia da origem, né, a norma dele vai ser menor ou igual que a norma desse J aqui. Então, isso significa que aqui em cima está o J, que é o J que veio da esfera. E o campo de Jacobi qualquer campo de Jacobi da variedade M tem que estar por baixo aqui. Então, isso significa que ele tem que se anular antes, né? Certo? Então, quando ele se anula antes, você encontrou um ponto conjugado. Ou seja, o ponto conjugado vai aparecer a distância antes de π sobre raiz de L. Certo? E aí, para obter a desigualdade contrária, você faz o inverso, né? Como é que é? Você desenha aqui a sua variedade. Digamos que esse seja o ponto P e esse seja o ponto Q. Então, esses pontos são conjugados, né? Significa, então, que vai ter um campo de Jacobi. Existe um campo de Jacobi não trivial que se anula nesses dois extremos. J que se anula nesses dois extremos. E agora você desenha a esfera de curvatura H. Desenha a esfera de curvatura H. E aí você pega o campo de Jacobi correspondente. Você tem esse aqui que se anula nos extremos, que existe porque os pontos são conjugados. Então você pega o J til correspondente aqui.
ou o JH correspondente, sei lá, que sai com a mesma condição inicial, né? Com a mesma norma. E aí o que o Hawke diz é que, nesse caso, a curvatura da variedade M é menor ou igual, né? Que a curvatura da esfera. Então, isso significa que, se os campos de Jacobi são comparáveis, o campo de Jacobi da M vai ter norma maior que o campo de Jacobi da H. Não é isso? Mas aí, se eu ando distância de P aqui, né? Digamos que seja distância de P aqui. Então, esse campo de Jacobi vai estar por baixo, né? Se eu desenhar aqui o J está por cima, vai se anular nesse cara aqui. Mas o J de H está por baixo. Então, significa que esse cara vai ter que se anular antes. Mas a gente está falando da esfera, né? Na esfera, os campos de Jacobi se anulam a distância exatamente π sobre raiz de H. Certo? Então, isso significa que a distância original entre os dois pontos é maior ou igual a π sobre raiz de H, que era a outra desigualdade aqui. Certo? Então, é só usar o teorema de Hawke, trocando os papéis aqui entre o M e a esfera. Ok, então, na próxima aula eu finalizo a prova do teorema de Hawke, faço mais uma aplicação e aí a gente estuda um pouquinho melhor aquela forma quadrática. É importante, vocês lembram daquela... a expressão da forma quadrática lembra alguma coisa? Não? Segunda variação da energia, né? Então, ela vai, quando a variação é própria, ela mede exatamente a segunda variação da energia. Então, por isso que ela vai voltar a aparecer no curso. Tá bom, então. Então, 11 de junho, a gente volta aí.